Não, só dizer, você, na Bíblia não tem ninguém que é chamado de apóstolo, a não ser os 12 de Paulo. Não tem nenhum. Quando você fala o profeta que determina o apóstolo, você está qualificando Cristo com esses profetas comuns. Inclusive, uma grande heresia com esse Cacô Filipe, me perdoe. Né? Então, você qualifica Cristo a estes comuns profetas. Né? Mas na Bíblia não tem mais nenhum apóstolo, a não ser os 12 e Paulo. Ok, Paulo. Sim, pode. Com o senhor. Vamos partir então para a questão final, que nós já estamos saindo fora do foco, né? Eu gostaria então de fazer as 3 perguntas e individualmente cada um terá 5 minutos para responder aquilo que você tem aprendido, a como você vai dar a resposta para aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo nesta manhã. A primeira pergunta é para cada um de vocês: quem é Jesus Cristo? Né? Então eu quero que o Daniel tem 5 minutos para falar quem é Jesus Cristo. Para os católicos, para você, Daniel. Cristo, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Já vemos lá no comecinho da Bíblia. Passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Veja, passamos está no quê? No plural. Então, a Trindade que se manifesta. Jesus dizia: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Não há ninguém que conheça melhor o Pai a não ser o Filho, e não há ninguém que conheça melhor o Filho a não ser o Pai. Jesus Cristo, quer dizer, Deus é Deus. Jesus Cristo procede do Pai e o Espírito Santo é a força e a ação do Pai no Filho. Então, a Trindade Santa, Deus é treino que há 3 formas, que age no Pai, age no Filho e age no Espírito Santo. Pode ser complicado compreender isso, né? Mas o próprio Jesus nos ensina, né? Que ele verdadeiramente é Deus. No Evangelho da Transfiguração, né? Ele se lá a glória se manifesta e é revelado para os quem verdadeiramente ele é. Né? Está assentado à direita de Deus. Se eu não acredito, se eu não acredito ele, a salvação por meio dele, eu não sou um herege. É que fica no catecismo. O único Salvador e os homens é Jesus Cristo. Aquele que prega outro evangelho, que não seja o de Jesus, é nosso profeta. Né? Então, Cristo é quem nos salva. Se certos apóstolos, certos que aparecem por aí, Cristo como Salvador, é um profeta por Pedro e Paulo, é um falso profeta. Um profeta que ficou até pregando outro evangelho. Não estou dizendo aqui que é o caso de Cacô Filipe. Eu falei lá que para me julgar uma coisa, eu preciso saber. Eu não li a principal obra de Cacô Filipe para afirmar isso. Para mim afirmar uma coisa, eu tenho o que estudar e ler, e minha crítica se torna uma crítica mais baseada e tem fundamento, porque eu li, certo? Para eu acusar a Igreja Católica de heresia, de falsa igreja do diabo, eu tenho que ler a doutrina da igreja que está no catecismo para saber se aquilo que ela anda ensinando é errado ou não, está na Bíblia, os profetas pregaram. Né? Então, o nosso Salvador, o nosso libertador, o nosso Deus é Jesus Cristo.
Deus que sempre quis se comunicar com nós humanos e se comunicou de forma tão mais plena no Novo Testamento através do seu Filho. Deus amou tanto o seu Filho que mandou para a humanidade, para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Amém. Ok. Deltamar, 5 minutos. Quem é Jesus Cristo? Ok, João Paulo, muito obrigado pela oportunidade. João Paulo, nós sabemos, pela revelação de Deus dada aos seus servos, os profetas, que Jesus não é uma segunda pessoa em uma Santíssima Trindade, como acreditam os evangélicos, como acreditam os católicos, e também não é uma segunda pessoa, um segundo Deus, um Deus menor, como acreditam alguns grupos adventistas ou Testemunho de Jeová. Mas pela revelação de Deus dada aos seus servos, os profetas, de acordo com Apocalipse 7, que diz que nos dias da voz do sétimo anjo, que é o tempo que nós vivemos, os segredos de Deus seriam revelados aos seus servos, seriam revelados, se cumprido, né? De acordo com o que ele havia revelado aos seus servos, os profetas, para cumprir Amós 3:7. Então nós sabemos que Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Não existe Deus e mais Jesus. Existe um único Deus verdadeiro e este é Jesus Cristo. Se nós lermos o Antigo Testamento, aparece um único Deus. Quando Daniel fala de Gênesis, capítulo 1, para dizer façamos o homem, ele quer afirmar que lá havia uma trindade, lá não diz que era 3, lá não diz que era 2, lá não diz que era 4 ou 5, mas simplesmente diz façamos, não diz quantos estavam lá. E nem mesmo explica isso, porque Gênesis é um livro cheio de mistérios, símbolos, assim como Apocalipse. Quem escreveu Gênesis foi Moisés. E muito tempo depois, penso que quase 2000 anos depois de Adão e Eva, foi que Moisés apareceu com o Gênesis. E ele teve uma visão para escrever Gênesis. Então, quando se diz que é 3, porque em Gênesis 1 diz que façamos o homem, lá não diz isso. Quem diz isso são as interpretações das igrejas. Então, Jesus Cristo é Deus. No Antigo Testamento diz assim, lá no livro de Isaías, eu sou o Senhor. Antes de mim não houve Deus. Depois de mim não haverá Deus. Eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o Todo-Poderoso. Estou citando Isaías falando de Jeová. Ali é Jeová falando. Mas quando você pega Apocalipse capítulo 8, Apocalipse capítulo 22, você vai ver que Jesus aparece ali para dizer que ele é o primeiro e ele é o último. Ele é o começo e ele é o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele, Jesus, é o Todo-Poderoso. Agora, existe 2 Todo-Poderosos? Claro que não existe, porque o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus Cristo do Novo Testamento. Então, é um Deus que se manifesta com seus 3 atributos. São 3 manifestações de um mesmo Deus. Não é um Deus dividido em 3 pessoas. Não é uma divindade de 3 pessoas distintas, sendo um o Pai, outro o Filho e outro o Espírito Santo. Não, porque Deus é um. Eu, por exemplo, Deltamar Costa, vou dar um exemplo. Eu sou apenas um homem, mas eu tenho o título e o ministério de pai, porque eu tenho filhos. E eu, Deltamar Costa, eu tenho o ministério, o ofício, e o título de filho, porque eu tenho um pai. Mas eu sou ser humano é o que eu sou. Então Deus, ele é o Pai, porque criou todas as coisas. Ele é o Filho, porque ele gerou no ventre de Maria um corpo chamado Jesus, um tabernáculo chamado Jesus, e o Pai, que é o Espírito, estava dentro desse tabernáculo para reconciliar o mundo consigo mesmo. E ele é o Espírito, porque Deus é Espírito. Espírito é o que ele é. Eu sou pai, eu, Deltamar Costa, eu sou filho, e eu sou ser humano. Ser humano é o que eu sou. Mas eu não sou 3 pessoas, eu não sou 2 pessoas. Então você vê que Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. No Antigo Testamento, ele é Deus o Pai sobre todos. No Novo Testamento, ele é o Filho, ou seja, Deus conosco. João capítulo 1, versículo 1 em diante, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Quando Jesus falava com seus discípulos, um dos seus discípulos, chamado Filipe, disse, mestre, mostra-nos o Pai para que nós creia. Jesus disse, Filipe, há quanto tempo eu estou convosco que vós não me tem conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou tu não acredita que o Pai está em mim e eu no Pai? Quem é o Pai? O Pai é o Espírito. Quem é o Filho? O Filho é o homem.
a pessoa que iria morrer pela humanidade. O Pai está dentro dele. Por isso que Jesus clama na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparaste? Ali, o homem, Jesus, sente quando o Espírito, que é o Pai, o deixa, para ele morrer na cruz. Se você pegar as profecias de Isaías, Isaías diz que o menino seria chamado de Emanuel, e Emanuel é Deus conosco. Também Isaías disse que um menino se nos deu, um filho se nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte e Pai da eternidade. Isaías chama o menino Jesus de Deus forte e Pai da eternidade. Ok, pastor Deltamar. Apóstolo Deltamar. Então, vocês que estão nos assistindo, vocês podem, então, ouvir a resposta das perguntas que são feitas, né, para os dois participantes. Nós estamos aqui encerrando já esse debate de hoje. Vamos a mais uma pergunta. Se a Bíblia são 66 livros, qual desses livros pode salvar hoje? Porque algumas igrejas guardam o sábado, a outra não guarda. Uma acredita em Jesus Cristo como Salvador, a outra acredita que somente a Deus, o Salvador. Então, qual desses 66 livros pode salvar, já que um pode apedrejar e o outro não apedreja mais? E sendo o mesmo Deus ao qual todos dizem que escreveram a Bíblia, são 66 livros, qual é a mensagem hoje de salvação e qual é o livro que realmente salva hoje? Daniel? Usando a democracia, no caso, seria ele primeiro, não? Agora? Pode ser, não tem nenhum problema. Pode ser. Então, Deltamar. Ok, então a pergunta resume-se: qual é o livro que salva hoje, dado que a Bíblia tem 66 livros, né? E há tantas igrejas. Bem, essa é uma pergunta que eu gostaria de ouvir de um padre. Essa é a pergunta que eu gostaria de ouvir a resposta de um pastor. Por que há uma Bíblia e está todo mundo dividido nas igrejas? Agora, há um ponto, irmão Paulo, que precisa ser observado aqui, porque 66 livros é só a Bíblia protestante. A Bíblia do Daniel, se ele estiver usando uma Bíblia católica, tem 73 livros. E nós sabemos que a Bíblia etíope tem 81 livros. Nós sabemos que a Bíblia hebraica contém 39 livros com o Talmud. A Bíblia católica, que eu disse aí que o Daniel usa, não sei se ele usa a Bíblia católica, tem que ter 73 livros. Aí sim, a Bíblia protestante tem 66 livros. Também existe a Bíblia samaritana, com 5 livros. A Bíblia siriaca, né? A Bíblia siriaca com 61 livros. Então, existem muitos tipos de Bíblia. E cada Bíblia tem muitas versões. Quero resumir dizendo que a salvação de Deus não está na Bíblia. Em João 5,39, Jesus reprova os loucos fariseus e loucos saduceus porque eles vasculhavam a Bíblia, a Torá, ou seja, a Bíblia hebraica com 39 livros, buscando nelas as palavras de vida eterna. E Jesus disse: vós examinais as Escrituras, porque pensais que nelas há vida eterna, mas as Escrituras testificam da vida eterna. Elas testificavam de Jesus. E Jesus, mais na frente, diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, a resposta para quem perguntou: mesmo que você tenha uma Bíblia protestante, mesmo que seja a verdadeira versão de John Nelson Darby, ela não pode te salvar. Ela não pode conduzir você a Deus. Não se conhece Deus por um livro sagrado. Nem a Santa Bíblia, nem o Santo Alcorão, nem um livro sagrado de nenhuma religião pode salvar alguém. Você não pode conhecer Deus por meio de uma Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia em hebraico, uma Bíblia em grego, porque os judeus, de acordo com Oséias 4, versículo 6, diz que, Oséias que disse, o profeta Oséias, o meu povo estão perecendo por falta de conhecimento de Deus, sendo que eles tinham os ouros originais lá. Olha, os católicos usam cópias, falsas versões da Bíblia, os protestantes usam falsas versões da Bíblia, os evangélicos e branamistas usam falsas versões da Bíblia, são cópias, tudo com erro de tradução, e eles querem entender sobre Deus e querem encontrar salvação nessas falsas versões da Bíblia. Esse é o primeiro ponto. Não é só a Bíblia protestante que existe. E mesmo que você tenha a verdadeira Bíblia, escrita pelos próprios profetas, esta Bíblia não pode te salvar. Por quê, pregador? Porque a salvação de Deus na terra sempre foi,
e sempre será um profeta vivo. E hoje, o profeta de Deus, a salvação de Deus, a luz do mundo, o mediador entre Deus e os homens, chama-se Caco Felipe, um negro africano da Costa do Marfim. Aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você.